Oi amorzinho, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Silent Hill, mas mais especificamente sobre o personagem do James na franquia e o papel dele manifesto na cidade e por que a representação da personalidade dele, ame ele ou odeie ele, torna o jogo tão famoso assim e tão querido por tanta gente. Afinal, os jogos de terror geralmente costumam ser de nicho, né? Mas a Silent Hill, mais especificamente, aí o Silent Hill 2 sempre foi algo que chamou muita gente pra essa esfera dos games. Então é muito interessante a gente falar sobre. E a questão é a seguinte: o jogo e a personalidade do James estão sempre refletidas através de duas coisas: o sexo e a morte. E tanto o sexo quanto a morte é algo presente na vida de todos os seres humanos, principalmente a morte. E o sexo também, a não ser que você seja, não sei, assexuado, tudo bem se você for. Mas para a maioria das pessoas, para a maioria dos mortais, o sexo é um assunto muito frequente também. Inclusive, né, até as grandes marcas, os grandes influenciadores sempre têm um apelo sexual em seus produtos, mesmo que sejam bens de consumo, como roupas, comidas e etc. E é exatamente isso que o jogo faz com a gente também. E é por isso que a gente gosta tanto desse jogo, até de uma forma um pouco subconsciente, sinceramente. O James, ele é bastante frustrado sexualmente porque a esposa dele, a Mary, ficou 3 anos acamada no hospital. E com o passar do tempo, no início tudo bem, a gente dá força e tudo mais, mas imagina você 3 anos vendo a pessoa que você, não sei se ele ama, mas supostamente ama, se deteriorando, se tornando a cada dia pior, mais feia, mais amarga. Lembrando ali que a Mary tá na casa dos seus 23 anos, 22 anos quando ela começa a ficar doente. Então ela tá na flor da idade dela, ela morre ali, ela falece com uns 25 anos. E ela fica 3 anos internada e o James vendo aquilo, e ele como homem tem um impulso, eu acredito, né, rapazes, que vocês têm um impulso sexual maior que as mulheres, geralmente parece. E então, ele com aqueles impulsos sexuais, tendo que se reprimir, ser uma pessoa forte. E isso é representado através das cenas do jogo, aquela necessidade sexual que ele tem, né? Aquela tensão que reflete no estresse dele, e na forma que ele trata também as pessoas. Às vezes ele está sempre distante, ele não tá sempre no momento presente. E isso é refletido através também da cena de estupro que tem do Cabeça de Pirâmide, estuprando dos manequins. E bem, todos os monstros do jogo, se não quase todos, alguns são a representação de pessoas doentes, fracas e frágeis, que aí a gente faz alusão à morte. E outros personagens, né, outros monstros, como a enfermeira, como os manequins também, como alguns chefes do jogo, fazem alusão à sexualidade, à extrema sexualização da mulher também. Talvez isso reflita como o James enxergava as mulheres, ou não como ele enxergava, mas como ele passou a enxergar depois de passar um momento tão grande de tensão em que ele teve que fazer o pior ali no final, para manter um pouquinho da sua sanidade, mas ao mesmo tempo não conseguiu, não é? E isso também é refletido através da Maria, uma das antagonistas do jogo, que representa não só as possíveis traições do James em relação a Mary, quando ela estava no hospital, mas também como ele desejava que a sua esposa fosse jovial, mas não no sentido de ser jovem, mas no sentido de ser uma pessoa leve, de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa positiva, feliz, vaidosa, carinhosa. É todo o oposto, né, do que a Mary representava, que ela era uma pessoa mais retraída, fechada. Isso é exposto também através das cores que são usadas no personagem, né? Enquanto a Mary, ela é morena e toda a roupa dela também segue a paleta de cores dela, que são cores neutras, cores sóbrias, pouca maquiagem, etc. A Maria já é uma pessoa mais vibrante, tal como uma borboleta, uma vez que a Mary seria a mariposa, que representa a morte. Tudo isso fica no nosso consciente, faz a gente gostar tanto do jogo.
A Maria já é loira, com mechas no cabelo, aquela maquiagem cor-de-rosa, unhas pintadas, longas, uma roupa vibrante, inspirada inclusive em uma cantora pop que fez muito sucesso nos anos 90, que foi a época que o jogo original foi lançado. E a Maria era aquilo que estava no imaginário do James, sabe? Aquilo que ele mais queria. Tanto que em um dos possíveis finais, o final da Maria, ele meio que troca a Mary por aquela nova vida, aquela nova escolha, aquela nova parceira, mas sem necessariamente mudar, porque é mostrado ali, né, no final da Maria, que a Maria, assim como a Mary, por ser uma manifestação até da própria cidade, que quer deixar um tormento ali constante na vida do pobre James, também fica doente. E ele não aprendeu, ele não aprende, porque ele fala, você tem que ver isso, vamos embora. E simplesmente vai. E muitas vezes também, apesar da Maria representar aquele ideal feminino que o James buscava, ainda assim ele não trata ela com tanta empatia, tanto carinho, tanta gentileza. Muitas vezes ele não trata ela como um ser humano, e sim como um objeto, né? Um objeto sexual ali, porque aquele personagem está bastante reprimido. Ainda assim, em vários outros finais, o James consegue a sua redenção. Ele entende que a cidade estava mexendo com a cabeça dele e o verdadeiro porquê dele estar ali. E em algumas vezes ele se perdoa, faz a paz com o seu passado, e em outras vezes não. Isso é pesado demais para ele acaba cometendo suicídio em um dos finais do jogo. É um jogo bem sensível por tratar temas tão profundos como a vida, a morte e a sexualidade às vezes reprimida também das pessoas, torna tudo mais interessante, porque às vezes a nossa sexualidade reprimida, como é abordado no jogo, é manifestada através de violência, através de distanciamento em relação às outras pessoas. Então é muito importante ter um ambiente saudável para falar sobre esse tipo de coisa e ter uma política de enfrentamento consigo próprio, sabe? Que o James, infelizmente, tadinho, não foi tão bom nisso. É um jogo maravilhoso que vale a pena você jogar e eu espero que você tenha gostado de me ouvir falar um pouquinho sobre o James. Um beijo e até a próxima, amorzinho. Tchau, tchau!